Olá, meus irmãos, é com imenso prazer e com muita alegria que mais uma vez irei compartilhar a palavra do Senhor. E a intenção desse vídeo é para te encorajar, para você não parar de sonhar, para você não parar de fazer os seus projetos. E no próximo vídeo eu vou te explicar o porquê nós não podemos parar. E se você que é inscrito nesse canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Você que está me assistindo que ainda não se inscreveu, faça sua inscrição, porque através deste canal, Deus tem feito grandes coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é uma das histórias mais lidas e mais linda na Bíblia Sagrada. Finalmente o povo de Deus, o Israel de Deus, estava saindo da prisão, estava saindo do cativeiro do Egito. Depois de muito tempo, por intermédio de Moisés, o povo caminhava finalmente para uma terra que Deus tinha prometido, que manava leite e mel. Só que neste momento, haveria algumas impossibilidades para o povo. O povo estava acampado e a Bíblia diz que eles olharam para frente e eles avistavam o mar. Olharam para trás e viu o exército de Faraó se aproximando. O que fazer diante dessas circunstâncias? E foi justamente isso que Moisés fez. E a Bíblia diz que Deus respondeu: Por que clamas a mim, Moisés? Com certeza Moisés foi até o Senhor e perguntou: Senhor, o que nós iremos fazer? E a resposta de Deus para Moisés foi: diga aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: vocês não podem parar. E a intenção dessa palavra hoje é para ministrar para o teu coração que você não pode parar. Talvez os teus sonhos tenham morrido, os teus projetos ficaram inacabáveis por causa das circunstâncias, por causa das afrontas, por causa das decepções. Mas a ordem de Deus é: vocês não podem parar. Porque se Ana tivesse parado de sonhar, não teria nascido Samuel, o profeta. E olhe que Ana tinha todos os motivos para poder parar de sonhar. Ela era uma mulher afrontada, porque a Bíblia diz que excessivamente ela era afrontada. Ana também não teve apoio da principal pessoa que poderia apoiar ela, que era o seu marido. Ele chegou para ela e disse: por acaso, eu não sou melhor do que 10 filhos? Ana tinha uma impossibilidade real. Ela era uma mulher estéril. Mas mesmo assim, ela não parou de sonhar. Eu quero dizer para você que diante dos sonhos que Deus te deu, o que não vai faltar é pessoas te afrontando para você desistir. O que não vai faltar são pessoas não apoiando o teu sonho. O que não vai faltar são as impossibilidades, mas a ordem de Deus é: você não pode parar de sonhar. O que dizer dos 4 amigos do paralítico de Cafarnaum? A Bíblia diz que eles souberam que Jesus estava ensinando em uma casa. Os 4 amigos pegaram o paralítico, levaram até essa casa que Jesus estava ali ensinando. E eles tinham uma dificuldade enorme na frente deles. A casa estava cheia, não dava para entrar pela porta principal. Só que esses 4 amigos, eles não desistiram. A Bíblia diz que eles encontraram uma estratégia. Algum deles subiu na casa que Jesus estava ensinando, tirou as telhas, e eles arrumaram uma estratégia diante da dificuldade. Pegaram a corda, levaram o paralítico para o alto, e depois eles desceram o paralítico. Imagino eu essa cena, cada um pegando uma corda, para que não ficasse balanceando demais. Tiveram que ter um equilíbrio. E a Bíblia diz que quando esse paralítico desceu, foi na frente de Jesus. Talvez diante dos nossos projetos, vai aparecer situações semelhantes a essa, mas nós não podemos parar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se esforçar, porque esses 4 amigos, eles se esforçaram. Nós temos que criar estratégia para poder vencer os nossos medos, mas o que nós não podemos é parar. O que dizer da mulher do fluxo de sangue?
A Bíblia diz que aquela mulher sofria de uma hemorragia mortal há anos. E quando ela viu ou avistou que Jesus estava passando, ela pensou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei sarada. Só que ela tinha ali uma dificuldade enorme, tinha muita gente na frente e ela teve que romper as barreiras. Eu te convido a você romper as barreiras da sua vida. Eu te convido a você romper as barreiras do medo. Eu te convido a você romper as barreiras que traz a impossibilidade da gente continuar. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos começaram a falar e questionar: Senhor, como assim alguém te tocou? É muita gente. Ele disse: de mim saiu uma virtude. Aquela mulher, ela não parou por causa das barreiras. Você não pode parar. Você tem que romper barreiras. O que dizer de Davi? A Bíblia diz que tinha um gigante, Golias, afrontando o povo de Israel. E não tinha ninguém naquela época que poderia bater de frente com aquele Golias. Estava ali presente todo Israel, estava o rei Saul, mas todos estavam com medo. De repente aparece um menino ruivo, pastor de ovelhas. E quando ele chega neste lugar, preste atenção, o próprio irmão dele diz: o que tu queres fazer aqui? Em outras palavras, vai cuidar de ovelha, aqui não é lugar para você. E Davi, quem é esse gigante que afronta Israel? Eu quero dizer para você que diante dos seus sonhos vai ter pessoas pessimistas dizendo: sai daqui. Isso não é para você, porque fizeram isso com Davi, mas Davi não desistiu. Tentaram colocar uma armadura em Davi, Saul pegou Davi, colocou a sua própria armadura, ou seja, vão colocar em você ideias, vão colocar em você filosofia que não combina com você. Davi rejeitou todas aquelas armaduras e ele não parou. Você também não pode parar. E a Bíblia diz que quando ele avistou aquele gigante era imenso. Diante dos nossos sonhos vai ter situações que nós vamos achar imenso, mas a Bíblia diz que Davi derrotou aquele gigante. O que dizer do cego de Jericó? Jesus estava passando e ele começou a perguntar para um e para o outro: quem está passando? E todos falaram: é Jesus, o Nazareno. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a dizer: cala-te, ele não vai te ouvir. E aquele cego gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o Senhor perguntou quem clamava, e mais uma vez o discípulo: como assim, Senhor? Uma multidão gritando e você pergunta quem está clamando. E Jesus diz: alguém está clamando diferente, está clamando por misericórdia. Mas a multidão tentou calar aquele homem. Eu quero dizer para você: não escute a multidão. A multidão, ela quer te parar. A multidão, ela quer te paralisar. Você tem que ir avante no seu alvo. A ordem de Deus para mim e para você é: você não pode parar. Porque se Moisés tivesse parado, ele não teria experimentado a glória de Deus descendo naquele lugar. E a Bíblia diz que Moisés avançou, o mar se abriu e o povo passou. Se Ana tivesse parado de sonhar, não teria nascido o homem mais importante daquela época, o profeta Samuel. Se os 4 paralíticos tivessem parado diante da dificuldade, o seu amigo, quando desceu na frente de Jesus, a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem. Ele chegou sendo carregado, agora ele sai carregando a sua própria cama. Imagine se Davi tivesse parado diante dos pessimistas, se Davi tivesse parado diante das afrontas, se Davi tivesse parado porque ele viu aquele gigante grande, Davi não teria sido reconhecido como foi depois. Imagine essa mulher do fluxo de sangue. Se ela tivesse parado por causa das barreiras, ela não teria tocado em Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? E ela disse: foi eu, Senhor. E ela foi curada. O que dizer do cego de Jericó? Se ele tivesse ouvido a multidão, ele não teria experimentado a presença de Deus. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te curou. Eu quero dizer para você, é que você não pode parar diante das impossibilidades.
Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a fazer projetos. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus dizendo, diga aos filhos de Israel que marchem, ou seja, vocês não podem parar, vocês têm que avançar, vocês têm que crescer, nós iremos experimentar a glória de Deus. Porque Ele mesmo disse, tudo é possível para aquele que crê. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa te motivar a você voltar a sonhar, a você voltar a fazer projetos, porque o Deus de Israel, Ele é contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.